Bem, programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro, com a TV Alerj, a Casa da Cidadania, volta com mais um tema internacional e essa semana debatendo o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Um dia que foi instituído pela ONU em 1990, através da Assembleia Geral, em que estabeleceu o dia 1º de outubro como Dia Internacional da Pessoa Idosa. Para isso, a gente trouxe aqui duas convidadas muito especiais, pessoas que estão na militância nessa área, atuam diretamente com esse tema. Primeiro, a doutora Rose Ferreira, que é a segunda vice-presidenta da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa, lá da OAB, da nossa casa. E também a Alícia Matesco, que é superintendente da Pessoa Idosa da Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. Sejam muito bem-vindas, um prazer recebê-las aqui. Um tema que hoje é muito caro para a sociedade e um verdadeiro desafio, até em razão da curva que nós vamos estabelecendo em nível nacional, no Brasil e no mundo. Então eu começaria aqui com a doutora Rose perguntando a importância dessa data instituída pela ONU como dia 1º de outubro, Dia Internacional da Pessoa Idosa. Doutora, obrigada pelo convite. É uma grande honra poder participar desse importante programa, promovido por duas casas, promovido pela nossa casa, pela comissão que o senhor preside. É uma honra representar aqui hoje a doutora Ana Tereza Basílio, a nossa presidente, e a doutora Fátima Henriette, presidente da nossa Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa. O Dia Internacional da Pessoa Idosa é uma data que precisa ser celebrada. Afinal, o envelhecimento, até pouquíssimas décadas atrás, ele era um privilégio reservado a poucos. Somente quem tinha o maior poder econômico detinha o privilégio de poder envelhecer. E ao longo das últimas décadas, nós experimentamos, enquanto sociedade, uma democratização do envelhecimento. Então, hoje, independente do poder aquisitivo, a pessoa consegue chegar aos 60, 70, 80, 90 anos. Na década de 90, nós tínhamos apenas 16 milhões de indivíduos com mais de 60 anos no Brasil. E hoje essa população já ultrapassa 32 milhões e numa crescente, chegaremos a 68 milhões. Então, precisamos olhar com mais atenção, com mais amor, com mais dedicação para as reais necessidades dessa população e também trazer mais efetividade para as políticas públicas que trabalham sobre essa pauta. O Dia Internacional da Pessoa Idosa também é o aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa, promulgado lá em 2003, que vai trazer uma série de questões voltadas para esse público 60 a mais. Excelente, um contexto geral da importância dessa data e queria te ouvir também, doutora Alícia Matesco, que é superintendente da Pessoa Idosa aqui da Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. A importância dessa data de nós colocarmos no centro do debate nacional e internacional. Doutora Alícia. Primeiramente, quero agradecer o convite, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, representando a Secretaria, representando também o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, ao qual hoje eu estou presidente, né? Tenho essa responsabilidade também, com muita honra também hoje. Estou assessora especial, né, da comissão a qual a doutora Rose também faz parte, né? Comissão Especial da Pessoa Idosa, e como ela muito bem colocou, né, o 1º de outubro é uma data que precisa sim ser celebrada e a gente precisa evidenciá-la cada vez mais, né, para que a gente possa realmente fortalecer todas as ações, todas as políticas públicas, né, tudo aquilo que garante direito às pessoas idosas precisa, né, ser evidenciado, e a gente vem trabalhando muito, né, para que a gente possa realmente evidenciar essa política pública, esse trabalho voltado às pessoas idosas. Hoje, né, como a doutora Rose muito bem colocou, nós temos um quantitativo, né, bem elevado, né, de pessoas idosas. Me chama muita atenção, inclusive, a realidade do Rio de Janeiro, em especial. Nós somos o segundo maior estado em número de pessoas idosas. Nós só ficamos atrás do Rio Grande do Sul. E tudo isso, né, impõe, né, que cada vez mais a gente trabalhe
né, para que a gente possa ter boas políticas, políticas públicas efetivas, aquilo que acontece na ponta e que muda o dia a dia das pessoas idosas. E é também, né, o aniversário do Estatuto da Pessoa Idosa, 22 anos de estatuto, essa lei federal tão importante que traz para a gente garantias de direito, né, leis que garantem a proteção integral das pessoas idosas, e a gente precisa sim falar muito sobre isso e dar visibilidade, dar voz a essa população que está crescendo, né? Isso é bom, né? Na verdade, nós estamos vivendo mais, mas isso traz alguns desafios para que a gente possa realmente pensar como se dará essa longevidade. Bom, as duas colocaram com muita propriedade no centro do debate a discussão sobre políticas públicas, a necessidade do Estado brasileiro pensar um conjunto de políticas públicas e, não à toa, nós estamos aqui fazendo referência a essa data, 1º de outubro, para pensar nisso. A gente sabe que a portaria do Ministério da Saúde, de 2006 a 2528, e a portaria 2 de 2017, aprovou a Política Nacional de Saúde para a Pessoa Idosa. Queria então falar um pouquinho sobre isso, porque, na verdade, esse processo, né, de amadurecimento ou envelhecimento saudável que nós estamos colocando aqui no debate passa principalmente pela política de saúde, a saúde física, mental. Como a gente pode descrever, doutora Rose, esse tema, a política de saúde hoje no Brasil para a pessoa idosa? Ou Doutor, pessoas idosas, né? exatamente. A temática da longevidade, ela vai trazer desafio para todos os setores da nossa sociedade. No setor da saúde não é diferente. Veja só que hoje a, a, a gente já tem mapeado que faltam médicos especializados na área de geriatria. A nossa realidade no Brasil hoje é a seguinte: nós temos um médico geriatra para cada grupo de 12.000 pessoas com 60 anos ou mais. O ideal seria um médico geriatra para cada grupo de 1.000 pessoas. Então, hoje, no Brasil inteiro, nós temos menos que 3.500 médicos especializados em geriatria. Só por esse número, a gente já consegue contemplar o tamanho do desafio de se garantir a saúde da pessoa idosa nesse quesito. Doutora Alice, eu queria lhe ouvir sobre isso. Inclusive, a gente apurou que hoje aproximadamente 12% dos gastos públicos no Brasil são destinados à população idosa. Então, a importância dessa informação que a doutora Rose trouxe, essa questão do crescimento desse gasto público, na verdade, um investimento, porque a gente quer que as pessoas vivam mais, mas com saúde, de maneira saudável. Então, queria um pouco o seu olhar sobre esse tema do desafio da saúde para as pessoas idosas. Na verdade, a doutora Rose, ela trouxe alguns dados para a gente que são muito interessantes, que realmente chamam muito a nossa atenção. E eu gostaria de complementar a fala da doutora com relação à política de cuidados que foi instituída, né? Na verdade, ela foi aprovada no ano passado, em dezembro, né, de 2024, que traz, né, alguns desafios para todos nós, né, que trabalhamos no âmbito dessa política. E quando a gente fala de cuidados, obviamente, saúde é fundamental, a gente precisa sim falar sobre isso, mas a gente está falando de uma política que é transversal, né? A política da pessoa idosa, a gente precisa dialogar com todos os atores. E é extremamente importante a gente estabelecer esse diálogo com todos os envolvidos para que a gente possa realmente alcançar essa efetividade no atendimento a esse público. É um público que está crescendo, como a gente falou inicialmente, mas que a gente precisa sim pensar em ações efetivas, ações para o dia a dia da pessoa idosa. E pensar nessa questão da saúde é fundamental. A gente sabe que a pessoa idosa, assim como a população como um todo, né, tem acesso ao SUS, né? Inclusive, esse ano é ano de conferência, a gente falou muito sobre saúde da pessoa idosa e a gente fez um destaque muito especial de como que a saúde, ao longo dos últimos anos, ela vem, né, melhorando, né? Inclusive com relação ao acesso. A gente precisa avançar muito mais, tem muitos desafios ainda pela frente, mas com absoluta certeza, hoje, a política da pessoa idosa ela vem ganhando um espaço bem interessante no âmbito das políticas públicas, tanto que hoje, né, falando um pouco em âmbito do estado do Rio de Janeiro, muitos municípios vêm se debruçando sobre essa política e com o desejo de avançar e melhorar o seu atendimento no que tange, né,
tudo aquilo que melhora o dia a dia das pessoas idosas. Certo. E quando nós falamos, então, de saúde, falamos de longevidade mesmo, a gente fala de mobilidade, a importância de dar protagonismo para as pessoas idosas no espaço da sociedade. E aí a questão da autonomia. Já foi dito aqui que a questão da queda, por exemplo, é um desafio e que impacta nos gastos públicos na questão de saúde. Mas tendo uma vida saudável, queria lhe ouvir, doutora Rose, agora sobre o tema da mobilidade, hoje, enquanto desafio para a política das pessoas idosas. A mobilidade urbana, doutor, ela é um desafio em todos os segmentos, inclusive no segmento do envelhecimento, segmento da longevidade. A mobilidade urbana, ela implica a colaboração da sociedade com o ente público. Eu preciso cuidar melhor, né, do transporte público, eu preciso dar efetividade às políticas de proteção à pessoa idosa dentro desse transporte público. Hoje, numa cidade do tamanho do Rio de Janeiro, os desafios são inúmeros. A população idosa, a população 60+, ela cresce dia a dia. E ela é uma população que as pessoas não envelhecem todas da mesma maneira. O envelhecimento, ele é o resultado final de tudo que essa pessoa vivenciou antes. Tem um autor que eu gosto muito, Paulo Ramos, que ele diz o seguinte: ninguém nasce com 80 anos. A pessoa com 80 anos, ela já foi uma criança, ela já foi uma adolescente, ela já foi uma pessoa adulta, hoje ela está aqui com 80 anos. A condição de vida, de saúde, a autonomia que essa pessoa tem ou não tem, as potencialidades e as dificuldades desse indivíduo serão a resposta de tudo que ele experimentou ao longo da sua vida. Então, se ao longo da vida eu tive acesso à saúde, à boa alimentação, eu vou chegar com o envelhecimento que a gente conhece como envelhecimento ativo. Mas se eu experimentei algumas faltas, ou se eu experimento alguma questão de saúde, talvez eu não chegue aos 60, 70, 80, compartilhando dessa saúde, desse bem-estar físico e mental. E daí a gente tem um segundo grupo chamado pessoas idosas que demandam uma atenção especial, que demandam cuidados. E é principalmente para essas pessoas idosas que demandam cuidados que a gente precisa trabalhar de forma mais efetiva, porque essa pessoa precisa de um transporte com segurança. Eu preciso, enquanto agente público, enquanto advogada, enquanto engenheiro de trânsito, enquanto engenheiro mecânico que está ali, né, trabalhando na elaboração do transporte público de novos ônibus, pensar qual é a altura desse degrau, qual é a acessibilidade que eu tenho no metrô, qual é a acessibilidade que eu tenho no trem, qual é o tempo que o semáforo leva para fechar e abrir, para que uma pessoa com mobilidade reduzida consiga atravessar uma rua de 4, 5 rolamentos. Muito importante. Então, demanda uma atuação, uma sensibilidade de toda a sociedade. O papel de dar efetividade a essa política é de todos os entes da sociedade. Muito bem. Bom, eu quero lhe ouvir também, doutora Alícia, mas a gente vai fechando aqui o primeiro bloco do nosso programa. Nós estamos discutindo o dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, na verdade, das pessoas idosas, como a gente está vendo aqui. Aguarda aí que a gente já volta para o segundo bloco. E voltamos com o nosso programa sobre o Dia Internacional da Pessoa Idosa, ou das pessoas idosas, o dia 1º de outubro, que foi instituído em 1990 pelas Nações Unidas como uma forma de colocar no centro do debate das políticas de direitos humanos, das políticas de Estado, de uma maneira geral, a importância desse segmento da sociedade que reclama e reivindica cada vez mais investimentos. E para isso a gente trouxe aqui duas especialistas, duas pessoas que estão diretamente engajadas nesse debate aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos conversando com a doutora Rose Ferreira, que é a segunda vice-presidenta da Comissão Especial de Atendimento à Pessoa Idosa da OAB aqui do Rio de Janeiro. E a doutora Alícia Matesco, que é superintendente da Pessoa Idosa da Secretaria de Estado
intergeracional de juventude e envelhecimento saudável. Voltamos aqui, então, com a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui no programa Rio Sem Fronteiras. Lícia, te ouvi sobre a questão da mobilidade. A Rose trouxe dados aqui muito importantes, né, de despertar na construção das políticas, né, a necessidade de uma percepção do segmento, para que se faça um ajuste e se entenda que esse futuro que se aponta, né, da sociedade brasileira tem que estar colocado na perspectiva também das pessoas idosas. O tema da mobilidade, Lícia, queria lhe ouvir. Então, fazendo até um complemento novamente à fala da doutora Rosa, ela falou sobre sensibilizar, né? Eu acho que o nosso maior desafio realmente é fazer essa sensibilização, acho que para toda a sociedade, né? Como ela muito bem colocou, hoje a gente sabe que grandes são esses desafios quando a gente pensa em mobilidade urbana, né? O dia a dia, as nossas cidades elas não estão preparadas para essa longevidade que não para de crescer. Eu costumo dizer, ainda que haja, né, uma grande resistência da maior parte da população com relação a esse fato. Hoje, o Brasil ele é um país envelhecido, né? Ele está envelhecendo. E, com isso, traz para a gente grandes desafios, né? Como eu falei, muitos com relação às políticas públicas, que é necessária essa discussão com todos os atores que estão envolvidos dentro, né, dessa proteção às pessoas idosas. Eu acho que é fundamental que a gente invista cada vez mais nessa sensibilização para que as pessoas entendam o quanto é importante a gente criar, né, e promover cidades, né, sustentáveis, cidades que possam, né, acolher da melhor maneira as pessoas idosas. Eu acho que não só as pessoas idosas, a população como um todo, mas obviamente as pessoas idosas, por esse novo cenário demográfico que se apresenta, por esse novo cenário, enfim. Eu acho que muitos são os desafios, mas eu acho que um trabalho conjunto, e como a doutora Rose muito bem colocou, não só. A gente tem que, primeiramente, entender essa atribuição ela não é de um órgão específico ou de uma pessoa, enfim. É um dever que é de todos nós. Né? É um trabalho que é conjunto, para que a gente realmente possa, né, garantir que a pessoa idosa ela tenha acesso aos serviços, aos espaços, onde for o seu desejo, né? Onde for o seu desejo estar enquanto uma pessoa de direitos. Certo. Olha, eu vou trazer aqui alguns números que a gente apurou no programa, né? Em 2030, nós teremos 41 milhões de pessoas idosas no Brasil. Em 2040, 50 milhões. Em 2050, 55 milhões. Em 2060, 58 milhões de pessoas idosas no Brasil. E isso também impõe, além dessa questão da saúde, da mobilidade, a questão da política protetiva. Queria lhe ouvir, doutora Rose, sobre isso. A gente acaba testemunhando e vendo, muitas das vezes, as pessoas idosas, as mais idosas, né, colocadas numa situação de fragilidade, sendo vítimas não só de golpes, mas também de violência intrafamiliar. Isso é uma questão grave, que é uma questão de saúde pública, é uma questão de interesse público que a gente deve atuar. Queria um pouquinho a sua análise sobre isso. Doutor, o combate à violência praticada contra a pessoa idosa é um debate que vem ganhando força ao longo dos últimos anos. Nesse ano, no mês de julho, nós tivemos a alteração do artigo 99 do Estatuto da Pessoa Idosa, onde aumentamos as penas dos crimes praticados contra pessoas idosas. Então, a pena de reclusão, que ia de poucos meses até no máximo 2 anos, agora passou de 2 a 5 anos para expor a pessoa idosa a risco. Se esse crime ocasiona lesão grave, a pena chegou até 8 anos, e se ocasiona a morte da pessoa idosa, a pena pode chegar a 14 anos. É uma alteração muito importante. Em paralelo a isso, nós temos o Disque Direitos Humanos, que recebe a cada ano um número incontável de denúncias de todo tipo de violência praticada contra as pessoas idosas. Esse Disque Direitos Humanos, ele encaminha aos órgãos competentes essas denúncias para que elas sejam melhor trabalhadas pelo Ministério Público, pelas delegacias de proteção à pessoa idosa, e isso também é um ganho muito significativo. Eu vou aproveitar, porque são muitos os temas, então eu vou lhe trazer um tema
que é diferente da questão da proteção, doutora Alícia. Quero falar sobre a questão do trabalho, né, que é uma questão desafiadora, né? Então, queria a sua opinião em relação a isso. Por mais que eu saiba que a senhora poderia trazer aqui também contribuições sobre a questão da proteção. Mas para nós potencializarmos aqui o nosso espaço, eu queria também tratar da questão do trabalho. A importância do trabalho para a pessoa idosa, preservando esse processo, né, de envelhecimento, mas também dando a ela um espaço de protagonismo como ator na sociedade. Queria a sua opinião sobre isso. Na verdade, nos últimos 2 anos, a gente vem trabalhando muito no âmbito da secretaria com relação a essa questão do trabalho. Nós lançamos recentemente um projeto chamado Empreendedorismo 60+, que tem como objetivo realmente evidenciar sua história, né? Como aquela pessoa que está no centro, né? Que precisa realmente eh, ter esse papel, se for do seu desejo. Ouço muitas pessoas dizendo: ah, mas a pessoa trabalhou a vida inteira, vai voltar a trabalhar se for o desejo dela, qual é o problema? Né? Então, hoje, nos nossos projetos, a gente vem trabalhando, a gente tem uma parceria hoje com o Ministério do Trabalho e Renda e também com o SENAC, para que a gente possa ofertar cursos profissionalizantes para pessoas 40, 50, 60, 70 mais, porque esse preconceito, ele, com relação à pessoa, né, que está envelhecendo, ele começa muito antes dos 60 anos. Então, realmente, a gente vem investindo com relação a essa questão do trabalho, para que a gente possa oportunizar que aquelas pessoas idosas que manifestarem esse desejo, né, e que também, né, tiverem essa necessidade, possam acessar novamente o mercado de trabalho. Bom, eu vou trazer agora uma outra questão que é desafiadora também, até em relação à realidade do Brasil, das suas desigualdades, das suas diferenças e que, me parece, tem afetação em relação ao tema da pessoa idosa, né? Ou das pessoas idosas. Quando a gente faz esse recorte de segmento e aí contextualiza a mulher idosa, a pessoa negra idosa, a pessoa LGBT idosa. Então, como é que fica essa condição individual num contexto das políticas de maneira geral? Aí, se nós olharmos em termos de violações de direitos, é possível afirmar que as mulheres idosas elas sofrem mais do que os homens? Que as pessoas, mulheres, homens, negros, idosos, sofrem mais do que os brancos? E também a população idosa LGBTQIA+, sofre mais do que uma sociedade que se autodetermina de maneira hétero, cis? Queria a opinião de vocês duas sobre isso. Começar com a doutora Rosa. Sem dúvida nenhuma, doutor. Nós temos grupos vulneráveis dentro dessa grande comunidade que é o segmento do público 60+. Eu acrescentaria mais um grupo, as pessoas idosas que cumprem pena privativa de liberdade. Eu tive a oportunidade de estudar a condição de vida e de saúde das pessoas com mais de 60 anos presas no sistema penitenciário do estado do Rio de Janeiro, foi minha tese de doutorado. Então, existe muita coisa para ser trabalhada em todos os segmentos. A mulher idosa negra, a vida dela é muito mais difícil do que a vida de uma mulher idosa branca, a vida de uma pessoa idosa do segmento LGBTQIA+, é muito mais desafiadora do que uma pessoa hétero. Por quê? Eu não tenho ILPIs, instituições de longa permanência, especializada nesse grupo específico. Muitas vezes eu tenho casas que recepcionam só homens ou só mulheres e que não trabalham a questão de gênero desse indivíduo idoso. E para ser aceito, muitas vezes essa pessoa idosa, ela omite a sua escolha para ser aceito nesse núcleo. Tem uma passagem que eu gosto muito, que a gente sempre trabalha em aula, que diz o seguinte: a vida de uma pessoa idosa pobre é potencialmente mais difícil do que a vida de uma pessoa idosa com melhores condições financeiras. A vida de uma pessoa idosa
saudável é potencialmente mais fácil do que a vida de uma pessoa idosa com problemas de saúde. A vida de uma pessoa idosa negra, ela é potencialmente mais desafiadora do que a vida de uma pessoa idosa branca. E assim, diferentes segmentos vulneráveis que a gente encontra nesse grupo. Por isso que é importante fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, dialogar com diferentes comissões, com diferentes grupos, trazer para o debate a opinião, a sabedoria de diferentes segmentos da sociedade. A academia tem a sua importância, os pesquisadores, a ordem dos advogados, sem dúvida nenhuma, tem a sua importância, e todas as comissões da casa, elas precisam ter esse olhar voltado para a longevidade. A nossa comissão de valorização e apoio à pessoa idosa, nós estamos organizando um livro para homenagear os advogados 60 a mais. Então, toda a sociedade ela é responsável. O que eu consigo fazer dentro da minha realidade para tornar a vida de um indivíduo idoso um pouco melhor, ou pelo menos um pouco menos dura? É uma fala da doutora Fátima Henriette. Todos os dias nós passamos por inúmeras pessoas idosas. O que eu fiz por uma pessoa idosa hoje? O que você fez por uma pessoa idosa hoje? Não precisa ser algo grande, pode ser algo muito simbólico, como oferecer um lugar no transporte público, como auxiliar com uma informação, ou enxergar essa pessoa com um bom dia, boa tarde, 5 minutinhos da atenção já é Muito algo bom. extremamente valioso. Muito. Bom, Lícia, queria te ouvir agora sobre a importância de nós olharmos e termos uma percepção dentro do segmento das pessoas idosas em questões como a pessoa negra, a questão da LGBTQIA+, as mulheres, ou seja, um idoso ou uma idosa preta sofre mais do que um idoso ou uma idosa branca. A questão LGBTQIA+, como disse a própria doutora Rose, hoje, no sistema prisional, as pessoas idosas, queria te ouvir sobre a necessidade dessa percepção dentro desse tema que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, queria fazer um destaque muito especial, na verdade, esse ano, o tema da nossa conferência nacional fala sobre as múltiplas velhices, né? E é realmente a gente pensar como vem se dando esse processo de envelhecimento para todos os públicos, né? Para todas as pessoas, né? E aí a gente fala das mulheres, mulheres, homens, pessoas negras, LGBTQIA+, enfim, né? Pessoas com deficiência, enfim. É muito importante a gente pensar todos esses públicos e a gente fazer uma reflexão. Será que o processo de envelhecimento que a gente tem numa metrópole, né, numa capital, é o mesmo que está se dando numa comunidade, um exemplo do Rio de Janeiro, ou então numa tribo indígena? Com certeza não, né? Os dados mostram para a gente que dentro, por exemplo, da população indígena, muitas pessoas não conseguem chegar, né, ao envelhecimento, né, a se tornarem pessoas idosas. E com isso, né, chegam desafios, né, para todos nós, né, que militamos junto a essa política pública, a pensar, né, em ações, em projetos, programas, tudo aquilo que melhora e que principalmente garante proteção integral às pessoas idosas. Eu sou assistente social de formação e eu gosto muito de olhar para dentro do cadastro único, né, que traz alguns dados relacionados a vulnerabilidades relacionada à população como um todo, mas hoje eu tenho esse privilégio de me debruçar exclusivamente sobre a pauta da pessoa idosa. E quando eu olho para dentro do cadastro único, e pensando na realidade do Rio de Janeiro, que hoje já passa de 3 milhões de pessoas idosas, eu tenho mais de 900 mil pessoas idosas dentro desse cadastro único. E pensando nas vulnerabilidades, a gente encontra pessoas com deficiência, idosos que residem em casa sem banheiro, né? Mais de 5 mil idosos residem em residências como essa que eu citei. Enfim, são as mais diversas vulnerabilidades. Isso exige de nós cada vez mais, né, políticas públicas para atendimento a esse público. O Rio de Janeiro, até 3 anos atrás, como a doutora Rose muito bem pontuou anteriormente, né, eram muito poucas as políticas públicas, eram muito poucas as ações direcionadas a esse público. E nos últimos anos a gente vem avançando com relação a esse atendimento. Obviamente, né, hoje ter mais de 3 milhões, ser o segundo maior estado, chama muito a nossa atenção, mas eu acho que isso daqui vai muito além, né, não só
né, desses números. A gente tem que pensar realmente no dia a dia desse público e o que, que a gente vem realmente entregando, né, o que, que a gente vem realizando na ponta, que é onde estão essas pessoas, o que, que a gente vem trabalhando enquanto política pública que muda, né, o dia da população idosa. O dia 1º de outubro ele precisa sim ser comemorado, é uma conquista, mas a gente precisa avançar muito com relação ao atendimento das pessoas idosas e pensar realmente em todos os públicos, nessa múltipla velhice. A gente precisa trabalhar para que toda a população que está envelhecendo receba o atendimento que lhe é devido. Muito bem. Olha, aprendi muito, chegamos ao final. Assim, agradecer imensamente a colaboração e a contribuição nesse debate tão importante, né? E chegamos ao fim de mais um programa Rio Sem Fronteiras, uma parceria da TV Alerj, a Alerj, com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio de Janeiro, a Comissão de Direito Internacional, que eu, Carlos Nicodemos, presido. Aguarda aí que na semana que vem tem mais um tema internacional para todos nós.